Bom, vamos lá. Guarda digital, ok? Esse aqui. Só retomando um pouquinho, ainda falando de fotografia, porque agora a gente vai entrar geral em digital, mas o Instituto Americano de Conservação fez um documento bem interessante sobre conservação de fotografias. Eles põem 5 coisas, né? É claro que tem muito, é bem mais complexo que isso, mas é legal porque eles falam que a gente tem que usar formatos sustentáveis. Isso é uma regra muito importante, formatos de arquivos sustentáveis. Isso significa formatos que estão em vigor, que não são fechados, proprietários, ou mesmo que sejam proprietários, estão em uso muito. Por exemplo, PowerPoint, como eu estou apresentando aqui, é muito utilizado, é proprietário. Então, ainda é considerado um formato sustentável. Mas vai chegar um ponto que o PowerPoint não vai mais existir, né? A gente tem muitos formatos de arquivos que já não existem mais, né? Que já foram. Então, a ideia é pensar isso, para a gente evitar, obviamente, organizar dados, principalmente metadados, quer dizer, catalogar, dar sentido aos dados, fazer backup, que inclui, obviamente, armazenar, né? Que é uma parte importante, verificar o backup. Quer dizer, não só ter o backup, como verificar se ele está ok, né? Opa, desculpa. O mais legal aqui, que eu gostei, é fazer cópias impressas. Foi a primeira vez que eu vi isso escrito, assim. Eu tenho falado bastante sobre isso, porque para fotografia não dá para imprimir tudo, e óbvio eles não estão propondo imprimir tudo, de jeito nenhum, mas de uma seleção de material digital, nativo digital, principalmente está falando, triar e de repente imprimir o que tem de melhor, né? É interessante isso, né? E tem hoje muitas tecnologias de impressão que têm boa durabilidade, tá certo? Que podem durar, e num acervo principalmente, podem durar séculos, 200, 300 anos sem perder cor. Então, acho que, ou talvez um pouco menos, dependendo da tecnologia. Então, é uma coisa interessante da gente pensar, quem trabalha principalmente com fotografia nativo digital, né? Porque isso volta a ser objeto, né? A gente não guarda mais informação, ele é um objeto. Daí ele é guardado como um papel, numa área climatizada, etc., e tem a durabilidade de um papel, né? Então é uma coisa bem mais fácil de preservar. A gente fala em 3, 2, 1, já deve ter ouvido falar isso, eu falo isso sempre, 3 cópias, 2 mídias diferentes e um off-site, quer dizer, isso seria a guarda ideal. Tem gente que pira um pouco e fala em 4 cópias, mas 3 pode ser suficiente. 3 cópias distintas, né? E você já vê que aí tem um problema de como que eu gerencio isso, né? Como que eu garanto que as 3 cópias estão sincronizadas, né? Que elas refletem a mesma coisa. Vocês viram na entrevista que o cara fez um backup, mas pela cara que ele faz um certo tempo, ele não faz a mínima ideia, sabe, da relação do que ele tem com o backup, o que está faltando, né? Então a gente tem que pensar em automatizar essas coisas, né? Porque uma pessoa não consegue lembrar de fazer isso, né? Mídias diferentes, isso significa tecnologias diferentes, né? Quer dizer, idealmente magnético e óptico, por exemplo, né? Porque óptico é diferente de magnético, então seriam, se a gente tivesse uma tempestade solar gigantesca que derrubasse todas as coisas magnéticas no mundo, nossas mídias ópticas sobreviveriam, porque elas não são suscetíveis a problemas magnéticos. E off-site é fora mesmo, né? Longe, em outro lugar, né? Não no mesmo lugar. Então, não são 3 cópias no mesmo lugar. Aqui tem um exemplo que é curioso, que mostra um pouquinho essa ideia, né, de 1, 2 e 3, né, de fazer esses sincronismos. E a gente começa a usar palavras como online, nearline e offline, que são usados bastante, que online é conectado mesmo, né? E online significa que eu tenho acesso imediato. Então, você está no computador, direto no HD do computador, ou você tem um HD conectado ao computador, ou você está conectado a uma rede, isso está online, está vivo, tá certo? Nearline significa que ele está próximo de você, mas ele não está necessariamente plugado, conectado. Você precisa conectar nesse dispositivo, tá certo? Ele pode estar desconectado, ele é conectado para talvez sincronizar, atualizar, depois desconectado.
E offline está desligado mesmo, né? Ele está fora desse circuito, e a gente muitas vezes usa essas palavras frio, em inglês cold e dark, né? Cold é frio e dark é escuro, escuro no sentido de que não tem energia elétrica, né? Então é um dark storage, quer dizer, um armazenamento sem nenhuma necessidade de ter energia elétrica. E a gente vai falar sobre esse conceito um pouco, né, de dark storage. Só voltando aqui. Então aqui mostra, por exemplo, o custo, tá certo? E o tempo para o primeiro byte. É um gráfico interessante, porque é claro que se o tempo para você acessar o primeiro byte, se ele está online, ele é instantâneo, você acessa na hora, porque está online. Mas isso aqui são mais caros, são HDs mais rápidos, talvez discos de memória flash, estado sólido. Nearline, você tem um delay, entendeu? Porque talvez você tenha que conectar, e muitas coisas que estão nearline podem estar plugadas, mas elas precisam ser acionadas para conectar, tá certo? Então tem um tempo mais lento, e normalmente, como você não vai buscar muito isso, muitas vezes em sistemas de armazenamento se usa discos mais baratos, mais lentos, tá certo? Para esse tipo de tecnologia. Se fala também em quente e frio, né? Isso aqui seria mais quente, porque eu estou sempre acessando isso. Isso aqui é mais frio, porque isso aqui pode ficar num lugar que talvez eu acesse, sei lá, uma vez cada mês, ou talvez uma vez cada ano, sei lá, para poder achar essas coisas aqui. Isso aqui poderia estar em fita e fora. Pode demorar 3 horas para acessar. Eu tenho que ir lá, tem que ir até o lugar onde está a fita, ou chamar alguém, buscar a fita, levar, carregar a fita, chegar no ponto, retirar aquela informação. Então, óbvio que eu não quero guardar em fita uma coisa que eu preciso usar agora, entendeu? De acesso imediato. Então, são questões de pensar esse armazenamento. Isso é importante entender, a gente falou, é muito dinâmico essa questão do armazenamento, está sempre evoluindo. As mudanças são constantes, e então a gente tem que pensar de uma forma temporária nisso. A gente não pensa, se digitalização do equipamento é temporária, isso aqui é mais temporário ainda, tá certo? A gente pensa em soluções de 3, 5 anos, e ninguém consegue pensar muito em soluções maiores do que isso. Se alguém vier vender um negócio para sempre para você, desconfie, tá? Não existe. Tá? Não existe nem para 10, 15, 20 anos soluções. A sensação que eu tenho é que a gente vai empurrando com a barriga de 5 em 5 anos, então a gente vai meio que vai empurrando, e de cada ano que passa vai empurrando mais, e assim por diante. É um pouco isso. Tudo está mudando, né? Tem uma mudança muito rápida, tecnologias, os equipamentos, nada dura muito bem. Acabei de ler um negócio vindo para cá hoje, que está inclusive no texto de vocês, eu vou falar um pouco mais à frente, falando que realmente os HDs são projetados para durar não mais do que 5 anos, né? Quer dizer, na engenharia projetada, né? Para realmente pifar por aí. Então, é nosso tempo de vida para pensar isso. Vamos olhar um pouquinho de história rapidamente. Esse foi o primeiro grande computador, tá, da IBM, chamado Hamac, e 65, tá certo? E é meio maluco de ver, né? Porque aqui, esse é o disco, tá certo? Esse aqui é o disco rígido, tem 50 pratos, e tem todos esses 50 pratos têm 3.75 megabytes. Imagina um pendrive de 4 megas. Né? É isso aqui, tá certo? Pesava 1 tonelada, ele substituiu cartões perfurados, tá certo? E ele era alugado por $3.200 por mês, não era vendido. Eles tinham 1.000 e poucos em funcionamento, tá certo? Isso aqui foi uma revolução. Vocês viram aquele filme das 3 mulheres afro-americanas que trabalham na NASA? Se você vê, esse filme é interessante, esse filme, porque justamente mostra as mulheres que eram as calculadoras, né? Elas chamavam de calculadoras mesmo, as pessoas, e daí chegou um Hamac, e eles estavam se matando, tentando entender como que funcionava esse negócio, e uma das mulheres virou uma das principais, de fato, ela foi uma das mais importantes pessoas a trabalhar com esse Hamac na época, na NASA, e mostra uma cena de alimentando os cartões perfurados, porque tinha uma máquina onde se alimentava os cartões perfurados para poder carregar esses dados dentro do Hamac para depois processar numa velocidade que as pessoas não conseguiam fazer, né?
Então é bem interessante esse filme por causa dessa vivência. E aqui mostra um pouco a relação, né, de quanto custaria 1 giga, tá certo? 1 gigabyte. Aliás, desculpa, o pendrive tem 4 gigas, né? Eu falei 4 mega. A gente vê, loucura, 4 gigas um pendrive, né? Isso aqui é 1 giga. 1 giga em 1980 custava $437 mil. Tá certo? Quer dizer, um pendrive de 4 gigas custaria $1.600.000. Tá certo? Né? Em 1980. É interessante ver isso, porque dá um pouco de perspectiva para a gente. A gente esquece, a nossa memória é muito curta, mas isso faz tão pouco tempo, né? Tá certo? E mesmo se a gente for olhar aqui, em 2000 custava $11, hoje custa 2 centavos de dólar. Tá certo? E 2000 é aqui, pouco tempo atrás. Tá certo? Então, é legal pensar isso, porque como que vai ser essa relação daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos? A gente não sabe, tá certo? Tem previsões, enfim, de como isso está. A queda diminuiu um pouco, ela não está tão radical mais hoje, né? Você vê que em 3 anos caiu só 1 centavo de dólar por giga. Tá? Mas você vê aqui a diferença de em 5 megas, esse HD em 56, 4 terabytes em 2013, 2020 a gente vai estar, acho que com HD de 20 teras, mais ou menos, a previsão. Okay? Fita, já tinha fita magnética de 2 megas, esse negócio inteiro, 2 megabytes. E em 2013, 125 petabytes, quer dizer, 1 petabyte são 1000 terabytes. Né? Então, são 125 mil terabytes. Né? E em 2013, mais ou menos tem fita. Então, dá um pouco de dimensão do que está acontecendo. E esse gráfico também é sempre importante, porque a Patrícia comentou também, a gente falou que a gente sempre tende, quando a gente fala em preservação digital, tende a pensar em armazenamento, mídia, guarda, e é vendido assim também, né? Se tem um pouco essa ideia de que você paga, põe na nuvem, tem um lugar para guardar, você compra um HD, você tem onde guardar, acabou. Mas na verdade é muito, muito mais do que isso, e as estimativas são muito parecidas com essa imagem artificial do Ralph Clevenger, que ele fez desse iceberg. Isso não é uma foto, né, real de um iceberg, mas é um pouco isso, né? Quer dizer, armazenamento é essa ponta do iceberg, mas você tem que gerenciar, catalogar, metadados, verificar, validar, conversão, análise, preservação. Isso aqui é só uma pequena lista. Né? Backup, migração, fixidez, reuso, tem que ter gente, tem que ter equipe, tem muitos custos envolvidos na preservação digital. Armazenar é picuinha, é muito pouco em relação ao custo total de propriedade que a gente fala em marketing, né? de você ter esses dados digitais. Então é importante entender isso. Eu já vi em projetos, alguém uma vez comentou, pô, não pensaram em preservação digital? Põe lá 5 HDs. Né? Então, como se isso fosse preservação digital. Copia tudo no HD e sei lá, faz 3 cópias. E aí, depois? O que faz com esse material? Tipo, armazenar e ignorar, né? Põe na prateleira e deixa lá, né? Você fez o seu serviço. Então, não é isso, né? Muito mais do que isso. Todo mundo lembra um pouquinho, assim, só a obsolescência, né? Do disquete. Isso aqui é bem legal, do lado direito aqui. Tem um humorista americano, britânico, desculpa, chamado John Oliver. Faz um programa... nos Estados Unidos, hoje, os códigos de lançamento nuclear são guardados em disquete ainda. Falando sério, em várias bases é tudo em disquete. Daí o cara ainda fala que é bom porque não pode ser hackeado, né? Não está conectado na internet. Não tem risco de... Mas a questão é se isso vai funcionar, né? Quer dizer, porque você tem um leitor desse disquete também, né? Que tem que estar funcionando, que já tem, sei lá, não sei quantas décadas, né? Então, você vê a obsolescência dessas mídias. Né? E em 2000, começou uma febre de criar CDs e DVDs arquivísticos. Aqui vem aquela bela palavra, né? Archival, né? Para sempre e tal. Vão durar 100 anos, 150 anos. Foi uma febre, bibliotecas compraram que nem louco isso. Todo mundo começou a gravar em DVD e CD arquivístico.
E de fato, esse ouro, essa camada de ouro, ele é um DVD de ótima qualidade, ele é muito estável e ele deve durar realmente 100 ou 150 anos. E a questão é se eu vou conseguir ler isso daqui a 15 anos. Né? Ele pode durar, tá certo? Uma fita magnética pode durar 100 anos, mas você não vai ter tecnologia para ler em muito menos tempo do que isso. Então, a gente ainda tem hoje, não é uma tecnologia muito atraente, né, porque custa mais ou menos $1.000 por terabyte. Se você calcular um DVD que tem nem 5 gigas, se você tiver que guardar 1 tera, é uma fortuna guardar 1 tera. Um HD de 1 tera custa menos de $100, né, hoje, de forma geral. Estou falando do preço dos Estados Unidos. Então, claro que tudo isso não é só sobre a mídia. Eu preciso de hardware que funcione, tá certo? Aqui, eu preciso de um computador. Eu preciso conectar. Quer dizer, se eu tenho um disquete, eu tenho que ter um leitor de disquete que está conectado num computador. Tem que ter os cabos, a conexão certa, tem que ter porta USB. Alguém já usou portas SCSI? Vocês lembram disso? Opa, temos uns idosos aqui, né? Valeu. Valeu. Tudo bem, Marcos. Eu estou na mesma, cara. Tranquilo. Pode ficar tranquilo. Então, não existe mais SCSI. Né? Quer dizer, isso é uma coisa que sumiu. Né? Se você tem um scanner incrível e que conecta as SCSI, ele não vai conectar a lugar nenhum. Tem que ter uma máquina de 15 anos atrás que tem porta SCSI. Enfim, então, assim, tem que ter como conectar, tem que ter o software, que são os drivers que vão ler isso. Tá? Um exemplo concreto, a Nikon, a gente falou do scanner Nikon 9000, a Nikon parou de fabricar isso em 2004 ou 2005, sei lá. A Nikon simplesmente acabou. Eles não escrevem mais software para esse scanner. Então, esse scanner só funciona em máquinas que foram até 2000 e pouco. Então, se você tem uma máquina em 2010, você não consegue. Você pode até poder conectar o scanner, porque o conector existe, mas você não consegue instalar software que faz o scanner funcionar, porque é por causa dessa incompatibilidade. Né? O fabricante deixou de dar suporte para isso. Então, assim, você precisa de uma fabricante que também acompanha essas mudanças, que também faz as atualizações para funcionar à medida que as coisas vão mudando, né? Que o Windows vai mudando, que o Macintosh vai mudando, que o Linux vai mudando e assim por diante. Né? Então, obviamente, a gente precisa também do software que vai exibir isso. Então, software de dados, software de paginação, de imagem, enfim, para poder ler, entender o que significam aqueles bits e bytes lá que estão gravados naquela mídia. Tá? O dilema digital, o primeiro... Opa! Tem uma gravação aí, desculpa. Pode tirar... eu gravei junto com o som. Você pode tirar o som um pouquinho, por favor? Aqui. Isso. Só um pouquinho. Vou precisar depois, que vai ter um vídeo aí. Podia jogar fora. Aqui você tem o dilema digital. O primeiro tem que ler, para quem está interessado nesse assunto, é uma publicação ótima. Aqui mostra um exemplo bem interessante, que fala mais ou menos da vida útil. Então, vamos pensar aqui, o computador de 3 a 5 anos de vida útil tem o software, sistema operacional e drivers, são as coisas principais. Interface física, que são os conectores de 5 a 10, a interface do firmware, onde se conecta, liga. Drive, quer dizer, drive seria o leitor de CD, o leitor de disquete, o leitor lembra do zip disk? Isso é mais recente, muita gente usou esse drive de 3 a 5 anos. A mídia, dependendo da mídia, de meio ano a 10 anos. Né? Depende do sistema de arquivo, do formato de arquivo, do formato físico de gravação. A equipe é variável e o dinheiro é variável. Então, eles mostram mais ou menos assim a vida útil. Você vê que nada é muito durável nessa história toda, né? É muito curto prazo. Por isso que é difícil planejar 50 anos, entendeu? Uma coisa assim. Bom, vamos dar uma olhada rápida em sistemas de armazenamento hoje disponíveis. Dar um apanhado meio geralzão.
Discos ópticos, a gente tem CD, DVD, Blu-ray, que são discos, uma coisa chamada M-Discs, e vou falar um pouquinho sobre o Sony Optical Disc Archive, e eu acho que, pessoalmente, eu acho que a gente ainda está esperando um avanço que não veio ainda, né, em discos ópticos, sabe, um avanço realmente considerável. Vamos falar um pouco sobre isso. A gente tem hoje, em termos de CD quase ninguém usa, né? Muito pouco capacidade, são 600 megabytes que cabe num CD. Né? Então, em termos de armazenamento, isso é tão pouco, até o próprio DVD é muito pouco, né? 4.7 gigas. Quem está trabalhando com armazenamento em disco óptico está usando Blu-ray, e Blu-ray tem até 100 gigas, é o máximo que tem Blu-ray, que ainda é pouco, né? Quer dizer, para você chegar num tera precisa de 10 discos, mas ainda está sendo usado. Eu acabei de ler recentemente que a Facebook está construindo, eles têm vários níveis. Lembra que eu falei quente, morno e frio? Tem muitos dados que são frios, que são raramente acessados. E por que você vai guardar isso em HD? Eles estão tirando esses dados numa robótica de Blu-ray. Então, uma robótica de Blu-ray, eles construíram uma com 10 mil discos Blu-ray, que grava tudo em Blu-ray. Quando eu precisar acessar, tem um delay. Ele vai, acessa o Blu-ray e coloca no leitor e lê. Mas é muito mais barato guardar assim, porque são dados que provavelmente, dificilmente vão ser necessitados ou usados. O cara que escreveu o artigo falou, aquele vídeo do gato, não sei o quê, que tem, sei lá, 6 milhões de vídeos de gato na internet, né, quantas que as pessoas vão ficar assistindo. Fica meio soterrado, né? Está num arquivo meio quase morto ali, gravado num Blu-ray. Mas mesmo o Blu-ray, 100 gigas não é necessariamente assim, extremamente interessante em termos, para quem tem, sei lá, 50 teras para guardar, enfim. Mas pode ser uma opção. Né? Lembrando sempre, só para comentar, a gente só deve escrever qualquer informação nessa área interna em qualquer disco óptico, tá, gente? Nunca nada aqui. Tá? Nenhuma caneta. Todo mundo dançou nessa, né? Não existe caneta segura ou nada para escrever aqui e não deve pôr etiqueta, colar nada, zero. Tá? Só nessa área interna aqui, ó, que pode escrever. Tá? E ainda assim com canetas, tem caneta especial para isso, tá? Que não exala meio permanente, enfim. Okay? Recentemente, eu gosto de... Se você puder voltar o som, por favor, eu queria mostrar esse vídeo, mas eu vou falar já, só um pouquinho. Recentemente lançaram esse negócio chamado M-Discs, e eu achei interessante porque eu vi isso faz um ano e meio, por aí, sei lá, 2. E a página web deles é muito diferente em 2 anos. Eles mudaram radicalmente. Então, você já vê a estabilidade de uma empresa, né? Quer dizer, e eu não sei como vai ser essa empresa. Eles mudaram muito. Hoje, primeiro eles estavam vendendo o disco, você comprava os discos, tal. Hoje, na verdade, a empresa vende o serviço. Você pode comprar os discos, ele grava em leitor de Blu-ray, tá? Tem que ter um gravador de Blu-ray. Tem alguns específicos, tem no site e tal. Mas a ideia do M-Disc é que não é um disco convencional. Ele grava numa coisa que parece pedra. Daí eles faziam uma analogia com a idade da pedra, que as coisas da pedra, a idade da pedra, tem não sei quantos milhões de anos estão aqui. E agora a gente tem um disco que é tipo idade da pedra, que vai durar milhões de anos, e etc. E daí eles têm esses gráficos que não estão mais no site, tá certo? Isso aqui é antigamente, dizendo que o disco rígido 5 anos, fita magnética 7, flash drive 8, M-Disc até 1000 anos. Tá certo? E você escreve na pedra, daí o cara mostra, vocês vão ver no vídeo, mostra um logotipo que é uma pedra e fala do logo deles, tal. Então, esse vídeo não está mais na internet, não está mais disponível, já virou uma coisa de... Acho que eles tiraram, não sei porquê, enfim. Mas, de qualquer forma, o M-Disc... custa, eu acho que tem o de 25 gigas, custa 4 ou 5 dólares, e não é tão caro, né, mas a capacidade é um pouco baixa, não é de grande capacidade, tá certo? Assim, 25 gigas, se você tem um arquivo pequeno, beleza, né,
Pode pôr o vídeo, por favor? É uma propaganda da empresa, tá? Mas curtam. Tem que ter som. Tem som? Olha, voltar o som, peraí. Por favor. É que eu tirei por causa daquela coisa lá. Pode mandar bala no som. Isso aqui é bom para acordar. Escreva uma vez, leia para sempre. É o logo. Vocês... Armazenagem permanente, né? É isso. Então, a gente vê muito essa coisa de soluções milagrosas que vão resolver nosso problema para sempre, né? Então, enfim, a gente tem que, acho que tem, a gente vai ver isso, né, em várias tecnologias. A Sony lançou recentemente, essa, já vinha apostando um pouco nisso, é um leitor, é um cartucho que tem vários discos que são tipo Blu-ray, com uma capacidade maior, e é fechado, você não consegue abrir, tá certo? Mas são discos ópticos, não é um só. Esse cartucho hoje tem de 3.3 teras, o cartucho, que é legal, é um bom tamanho, e custa $190. Quer dizer, o cartucho em si é razoável, né? Não é ruim de preço, mas olha o preço do gravador e leitor. $6.500 o leitor e gravador. Então isso... para mim, pessoalmente, eu meio que fiquei decepcionado, porque não é uma coisa que eu vou sair e vou comprar. Pô, legal, eu quero um para mim. Uma instituição vai comprar isso, é um pouco pesado também, né, o leitor-gravador. Então, a dúvida sempre que eu coloco aqui embaixo, por quanto tempo a Sony dará suporte a esse formato, e se muita gente não comprar, ele vai deixar de existir, não é verdade? Quer dizer, as coisas só funcionam também se as pessoas se aderem a essa tecnologia. Se todo mundo começar a comprar, tem mercado. Eles vão ganhar dinheiro e vão vender. Se de repente ninguém compra, ninguém vai comprar o gravador, não vai comprar o disco, eles vão parar de fabricar. Você tem uma história fantástica, né? Mas eu também acho que às vezes é um pouco é um mistério como funciona a indústria, porque tem uma história da Sony que colocou no mercado uma fita que chamava AIT, Advanced Intelligent Tape, depois virou Super Advanced Intelligent Tape, tinha um roadmap por vários anos, então estava sólido no mercado, e a área de audiovisual e preservação de cinema e tudo mais, todo mundo entrando nessa e um seguindo o outro, então todo mundo usando o mesmo produto naquela linha de que então ele vai deslanchar, quanto mais gente usar, mais suporte vai ter, né, para isso. Só que foi um tiro na água, porque tinha um projeto de restauração cinematográfica, nós optamos por essa mídia, todos os filmes foram gravados aí, depois do restauro, a matriz antes do restauro e tudo mais, e de repente saiu do mercado e precisou ser toda essa
todas essas imagens, essas informações foram migradas para a LTO, que hoje é uma fita que é uma tecnologia de banco é que usa, quer dizer, é uma tecnologia que tem um suporte incrível, todos os bancos usam, então não vai assim sumir tão cedo, sumir, né, de uma hora para outra, e foi o que aconteceu com essa. Então eu acho que também tem um mistério que a gente não entende muito nessa indústria, né? Mesmo sendo um material assim com essa perspectiva, né? É que a gente vai ver o preço de gravador de fita é mais acessível que esse gravador aqui. Então, de certa forma, se eles estavam competindo com o mercado de fita, esse gravador tinha que ser mais barato que o gravador de mercado de fita. E talvez isso teria sido o grande lance. Eles teriam vendido muito disso se fosse mais barato que o gravador de fita LTO. Mas não. Então, é difícil avaliar, né? Então, discos ópticos ainda é uma incógnita. Eu li uns tempos atrás algumas pesquisas, tem gente pesquisando ainda, tentando gerar disco óptico de 1 tera, enfim. Então, é capaz de sair alguma coisa, né? Entre pesquisa e mercado tem um delay, né? Entre quem está produzindo na pesquisa, laboratório, até virar um produto. Discos rígidos internos, magnéticos. Obviamente é uma discussão grande, a gente está passando bem por cima aqui de tudo, tá, gente? Internos e externos, disco de estado sólido, que é memória flash, que o nosso pendrive, memória de cartão, isso é estado sólido. Um pouquinho sobre alguns sistemas que usam múltiplos discos rígidos, um pouco de servidor e rede. Aqui, pulando direto para que acho que interessa mais, é pensar um pouco a questão da expectativa de vida de discos. Backblaze é uma empresa bastante interessante. Eles, acho que vale a pena entrar no site deles, eu recebo relatório deles, é curioso de ler. Eles publicam, acho que 4 vezes por ano, um relatório super completo de todos os discos que eles têm, estatística de quantos morreram, quantos foram trocados por fabricante, é bem legal de ver como que funciona isso. E daí eles lançam essas informações. E eles colocaram aqui, por exemplo, que tem 3 fases distintas de falha. No primeiro ano eles perdem uma faixa de 5%, e os que sobrevivem tendem a ficar ok no segundo ano, e do terceiro para o quarto mais 11%, e vai caindo aqui a sobrevida, né? Então, assim, os discos vão falhando, né? E o que é interessante, que a Backblaze fala, que foi um certo choque para muita gente me pergunta assim, qual que é o melhor HD? Né? E, na verdade, hoje só tem 3 fabricantes de HD. Né? Tinha um universo de fabricante e reduziu para Western Digital, a Seagate, que são os maiores, tem mais ou menos 40% cada um, e a Toshiba só faz HD menores, assim, 20% do mercado. Então, mas dentro de cada fabricante tem HDs melhores e piores, uns que são mais robustos, mais rápidos, mais caros, etc. A Backblaze acha que eles têm uma teoria que é interessante, de usar o HD mais barato possível. Tá? Porque se ele pifar, ele simplesmente troca. A gente vai mostrar como funciona isso. Troca, joga fora e põe outro, entendeu? Isso é mais barato ter HD barato do que investir em HD caro. Porque eles têm servidores com milhares de HDs. Tá? A gente está falando não é de 100 HDs, são servidores com 25 mil HDs, enfim. Então, é muito mais barato trabalhar com HD mais econômico. Daí eles estão olhando 80% dos HDs, né, eles perderam mais ou menos quase 20% aqui, está batendo nos 80%. E a média, no fim de expectativa de vida, é em torno de 6 anos de cada HD. Né, são as leituras, e isso vai caindo rapidamente, tá certo? Então, o que a gente sempre fala, né, que eu sempre digo, o HD vai falhar, sempre, ele vai falhar. Não tem um HD que não falhe, é sempre só uma questão de tempo. E a gente tem que estar monitorando isso, porque obviamente ele tem um gráfico mais ou menos assim, depois de 3, 4 anos, no 4º ano, ele começa a despencar mesmo, assim, né? E aquilo que eu falei, eles são projetados mesmo para durar em torno de 5 anos. Okay? Disco de estado sólido, prometia ser uma tecnologia extremamente melhor, e de fato em muitos aspectos mas ainda é extremamente caro. Ele está nos laptops, enfim, a gente encontra lugar assim, mas em termos de guarda é um pouco mais complicado. Né? Se você olhar a diferença de preço,
Um HD de 8 teras hoje custa na faixa, no preço nos Estados Unidos, na faixa de 250 a 350 dólares. 4 teras de SSD é 2.300 dólares. Né? Então, metade da capacidade e quase 10 vezes o preço. Então, assim, é bem inacessível, não tem sentido, mas ele tem vantagens. Quer dizer, em termos de velocidade aqui, de entrada e saída de operações, ele pode produzir 6.000 entradas e saídas por segundo, esse só faz 400. É muito mais rápido o SSD. Ele não tem partes móveis, né? O HD tem discos que estão girando, o HD gasta energia, o SSD gasta muito pouca energia, então é muito mais econômico, que pode ser interessante futuramente se a gente conseguir baixar o preço, porque a gente pode ter data centers que gastam pouca energia com HDs desse tipo, com grande velocidade. Então é uma coisa que pode mudar. Você vê a velocidade aqui de fazer backup, estão mostrando aqui 6 horas versus 24 horas, numa determinada operação, muito mais rápido. Né? Em termos de energia, 1% da energia do processador, aqui usa 7%. 2 a 5 watts, 6 a 15 watts. Tá? Então, é uma coisa que eventualmente ainda não é uma coisa explosiva, é um pequeno percentual do que a gente usa hoje. Né? A gente tem sistemas com múltiplos discos rígidos, que são são cópias do que a gente fazia em servidor. Tá certo? A gente vai ver o servidor, e isso aqui virou meio que um mini servidor. Né? Quer dizer, eu consigo ter uma caixa que cabe em 4 HDs, ou 5, ou 6, ou 8, 12, depende e são relativamente baratos. Né? E aqui está mostrando dois tipos de formas de fazer. Esse que a gente chama Gbod, que é um nome engraçado, é um bando de disco. Então eu ponho 4 discos aqui e no meu computador eu enxergo 4 discos independentes. Então, na verdade, é um lugar para fisicamente colocar 4 discos. Quando eu penso nesse sistema chamado RAID, que é, na verdade, tem várias versões de RAID, tá? Tem de RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante. São formas diferentes. Na verdade, eu encho isso aqui de disco e eu enxergo um disco só. Tá certo? Então, na verdade, para mim, eu estou guardando num grande disquete. Então, isso é igual a um servidor. Quando você guarda num servidor que tem 25.000 discos, você não está guardando num disco em particular, você está guardando num espaço, e o servidor que é responsável, né, de saber onde que ele vai guardar isso e onde que isso está. Então, tem uma inteligência própria, que seria o próprio sistema do servidor, de entender onde isso está. E se isso corromper, os dados estão lá, mas você não consegue recuperar, porque ele não sabe onde que está isso. Né? Então, no RAID, esse é um exemplo de um RAID, que foi uma das primeiras empresas que fez algo mais doméstico, tem, sei lá, mais de 10 empresas fazendo isso. Aqui tem um sistema com 5, né, com 5 espaços de HD. Então, a ideia de que você tem esses 5, se você põe, por exemplo, 5 HDs de 2 teras, você tem 10 teras. Tá? Só que, na verdade, os dados, quando você grava nesse sistema, eles se duplicam dentro dos HDs. Isso é um sistema proprietário, a gente não sabe onde isso está. Tá certo? É o sistema que determina onde que ele vai gravar. Então, se um HD falha, se ele der problema, acende uma luz vermelha, você tira e põe outro HD do mesmo tamanho ou maior, e ele recupera todas as informações e duplica tudo que estava naquele HD e está tudo normal de novo. Tá certo? Pode demorar um pouquinho, dependendo da quantidade de informação e tal. Então você, na verdade, não perde informação quando um HD falha. Tá certo? Se falham 2 HDs, você poderia perder informação. Esse sistema tem, que é o RAID 6, está tocando o vídeo já, né? Pode voltar o vídeo um pouquinho? Deixa eu terminar de explicar. Só para entender um pouquinho. Reset, isso. Será que vai? Não, acho que tem que voltar. Deixa eu voltar o slide. Aí. Ok, espera um pouquinho só. Então, aqui embaixo tem dupla redundância de disco,
que permite que 2 discos possam falhar ao mesmo tempo. Tá certo? Então, isso, na verdade, é exatamente um servidor gigantesco, é exatamente assim, só que vezes 1000, 10.000, etc. Então, quando os HDs falham, eles são substituídos. Alguém vai lá, tira e põe outro igual ou superior, enfim, e tudo volta ao normal, ele se reposiciona, né? Porque nenhum HD tem, ele é sempre duplicado. No caso de dupla redundância, é triplicado. Então a informação está em mais do que 3 lugares, quer dizer, desculpa, está em 3 lugares ao mesmo tempo, a mesma informação. Então se perde 2 discos e está em outro. Você continua acessando, tá certo? Se pifar 3 discos, aí dançou, né? Tá certo? Se tá tocando. Tá. Então você vê que você vai pondo os HDs de qualquer tamanho, ele vai te dando a capacidade, e ele mostra a capacidade bruta, que está aqui, nem dá para ler quase, mas aqui, deixa ele terminar, a gente congela um pouquinho, daí eu mostro para vocês o que significa. Tá. Pode parar um pouquinho só o vídeo, se ele para. Não sei se ele está... Ok, aqui você vê que eu tenho 2, 3, 5, tenho 15, mais 3, 2, 20. Tá? E eu, na verdade, tenho 13 teras disponíveis para dados, 4.57 para redundância. Tá? Então, é a parte onde ele duplica as coisas. Ele usa uma tecnologia que comprime quando duplica. Ok? Tá? É seguro, é bom de usar, mas um dos erros que muita gente faz é que as pessoas acham que isso é tão seguro que acham que isso é quase como se fossem 3 cópias, entendeu? Mas isso é uma das 3 cópias. Tá? Ele nunca pode ser entendido como mais de uma versão, porque é muito fácil corromper. E eu estou esquecendo o nome do negócio, caramba. A gente tem, no HD, tem o software do HD, que acho que é o firmware, que sabe onde estão todos os arquivos. Isso pode corromper. Se isso corromper, você não consegue acessar os dados, tá certo? Daí teria que levar numa empresa que recupera dado, e é uma loucura, porque daí ele recupera dados e vem sem nome de arquivo, sem configuração de pastas, pode gastar anos tentando achar e renomear tudo, abrir coisa por coisa e tal. Então, a gente não quer fazer isso, a gente tem que ter 3 cópias. Se ele corromper, eu tenho um drobo desse, ele corrompeu, ficou esquisito. Eu peguei, formatei de novo e copiei de novo do backup e tudo normal. Demorou, enche o saco, na verdade, né? Fazer, tem que ter tempo e tal. Mas não pode ter nenhum dilema se corromper, porque você tem cópia. Tá? Tem que ser um pouco por aí. Ok? Então, essa ideia de capacidade, pode rodar de novo mais um pouquinho, eu toco aqui na dupla redundância, ele vai reduzir a capacidade para 10, para 9. Tá vendo? Então, agora com dupla redundância é metade. Então, se eu tenho 20 teras, e agora eu vou botar tudo HD de 5, agora eu fiquei com 25 teras de espaço bruto, mais espaço real, só 13 de armazenamento. Tá? É assim que funciona, né? O sistema RAID, esse é o RAID 6. Daí a gente tem, isso aqui é um RAID, tá? Com 8 discos, e a gente chama isso de DAS, porque é direto, é um armazenamento anexado diretamente. Então está conectado direto ao computador, como um HD externo. Esse é NAS, que é conectado a uma rede. Então, no fundo, é a mesma coisa, só que quando está conectado à rede, ele funciona como um servidor que todo mundo que está conectado na rede acessa. Você pode ter múltiplos computadores, pode acessar pela internet, assim por diante. Tá? Então, ele é mais sofisticado nesse aspecto. Às vezes o pessoal brinca que o NAS ele é o contrário do SAN. Nós vamos ver que essa SAN é uma rede mais sofisticada. O NAS é o SAN do pobre. Né? Porque é mais barato, mas são menores, na verdade. Né? O SAN já é sofisticado, quer dizer, basicamente, a gente pode estudar e se entender e a gente consegue montar um DAS e um NAS. A gente consegue usar, comprar, implantar, gerenciar. Se você não é da área, você não consegue gerenciar um SAN. Você tem que ser alguém de TI mesmo para cuidar disso. É bem mais complexo para gerenciar. E, obviamente, a mesma coisa para um data center,
que é um negócio gigantesco, que é Google, enfim, essas grandes empresas, Amazon, que guardam dados, Backblaze e tal, tem esses data centers, né, são bem mais robustos. Aqui tem um vídeo, pode tocar, por favor, é um vídeo do Google Data Center. Acho que é interessante de ver. Para quem nunca viu como é que é um data center, né, acho que é interessante de ver. Fita, biblioteca de fita. HD estragado, né, que não está bom, e jogam fora. Aliás, vocês podem acessar esse site e fazer esse tour, né? Entrar, navegar, enfim. Isso é um data center, né? E, na verdade... Aqui, peraí, isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vocês veem o investimento na energia, resfriamento, água, a complexidade que é para manter todos esses dados, né? Mostraram fita, tá certo? Quer dizer, tem coisa que está... offline, quer dizer, não está conectado, plugado, não são aqueles HDs. As fitas vão ser puxadas quando são solicitadas, né? Mas não é uma coisa que está online continuamente. A fita, voltando a falar de fita magnética, acho que a Patrícia comentou, que é interessante, que é essa tecnologia LTO, que é o Linear Tape Open, com esse formato é desde 2000, mas a fita é muito antiga. Vocês viram lá, em 1950 e pouco, já tinha fita magnética para guardar dados. Tá certo? E é uma tecnologia muito sólida, né, nesse aspecto. A gente às vezes chama de armazenamento green, né, tipo verde, porque você grava numa fita e a fita não precisa estar conectada com energia elétrica, não precisa de ar-condicionado. O ideal seria uma área de climatização light, né, como se fosse um livro, talvez 20 graus com 50% de umidade, está perfeito, só para não ter fungo na fita, né? Mas ela pode estar guardada em um lugar assim. Então, ela é muito usada nesse conceito, em archives profundo ou escuro, que é totalmente offline. Armazenamento frio, escuro, né, que a gente fala. E aqui também é um gráfico que a gente pensa, né, voltando àquela questão, aqui são super rápido e caro, que são os SSDs, que são rapidíssimos, e muito quente, você acessa rapidíssimo, disco de alta performance acessa muito rápido, mas mais barato, depois disco que é mais barato ainda, mais lento, e depois fita que é mais barato e mais lento. Então vai diminuindo em velocidade e vai diminuindo em custo, mas aqui tem mais capacidade. Então a fita tem mais capacidade pelo preço, né, do que qualquer uma dessas coisas aqui. Então hoje fita é a forma mais econômica de guardar dados digitais, tá? Isso é meio indiscutível, tá? Um dos problemas que está acontecendo com fita, a gente vai ver, a Patrícia usou a palavra roadmap, que se usa bastante em inglês, que quer dizer meio que o mapa para onde vai a estrada, né? Quer dizer, você não quer entrar num negócio que a estrada só vai até ali e não tem mais nada, né? É meio estranho. Mas a ideia do roadmap é que o fabricante mostra para você que eles vão estar fazendo isso, né,
bem para o futuro, né? Eu lembro um comentário, eu tenho que falar isso porque é interessante, quando mudou o CEO da Kodak em 2001, eu acho, 2, ele estava em Miami, deu um discurso assim, meio inflamatório, e falou assim que a Kodak ia dar suporte e ia continuar fazendo filme bem adentro do século XXI. E foi engraçado porque, assim, sei lá, 5 anos depois não tinha mais filme sendo fabricado pela Kodak, né? Foi super curto. Então, essa ideia do roadmap em uma previsão, a gente está hoje na geração LTO7, tá? E você vai ver que tem capacidade nativa e com compressão. Então, uma fita LTO7 são 6 teras nativo e 15 com compressão. Quando você comprime, você tem mais espaço, tá certo? É uma compressão sem perdas, tá certo? Você depois descomprime, tá tudo ok. A gente, em termos de acervos mais complexos, como áudio, vídeo, audiovisual, a gente não recomenda compressão, tá? Fotografia e tal. Se é documento, acho que tudo bem, né? Enfim, é uma discussão. Um dos problemas de fita que está sendo veiculado hoje é que quando a gente... vocês estão vendo que a previsão aqui é de 2 em 2 anos quase. Estão vendo? 2007, 10, 13, 15. De 2 a 3 anos. Então, provavelmente, o LT8, o LT9, 2020 e pouco, vai ter fita de 25 teras. O que significa isso? Os gravadores de LTO, as fitas, elas são retrocompatíveis até 2 versões atrás. Então, por exemplo, hoje, se eu tenho uma fita LTO3, eu só consigo ler com LTO5. Se eu tenho uma máquina 7, eu não leio mais a 3. Tá certo? Isso está forçando as pessoas a migrarem as fitas muito antes do que elas precisariam ser migradas necessariamente. Não sei se entenderam isso, tentar explicar de outra forma. Uma fita magnética dessas poderia durar 20 anos sem ser migrada, sendo testada, verificada, tal. Tem que verificar uma vez por ano, talvez, por aí. Ela poderia durar realmente uns 20 anos. Só que se não tiver leitor, não adianta durar 20 anos. Então, por causa da mudança de tecnologia, eu sou forçado a mudar, de fazer migração das fitas a cada 6, 7 anos no máximo, com risco de perder, de ler essas fitas. Então, isso fica caro, porque se você tem 10 mil fitas, você tem que migrar cada... Né? Então, é um dos problemas que a gente enfrenta com a questão digital, que no fundo envolve dinheiro. Mas a capacidade também aumenta. A capacidade aumenta, exato. Também tem isso. Você vai migrar, você vai transformar uma LTO3 em 3 em uma. Exatamente, exatamente. Então, aqui você vê, em 1960, uma biblioteca de fita magnética. E isso aqui é uma biblioteca de fita. Pode bater o vídeo aqui, por favor? É rapidinho. Tem um vídeo bem rápido aqui. Isso aqui vocês viram na própria Google, mas é mais ou menos uma robótica de fita. E essa robótica pode fazer tudo, tá certo? Ela pode, inclusive, migrar as fitas, ela pode verificar as fitas, não precisa uma pessoa fazer isso. Que é óbvio, se você tem fita... Né, guardar na prateleira, alguém tem que ir lá, tirar, verificar, é muito mais trabalhoso. Isso tem um custo de ter essa robótica para a fita. Né. Aqui eu coloquei, né, quer dizer, a fita pode estar na prateleira em área climatizada, pode ser validado todo ano, a cada 2 anos, migra de versão LTO a cada 5, 6 anos. Disco rígido externo, né, que seria tipo nearline, não está conectado, a gente tem que conectar pelo menos 4 a 6 vezes por ano, uma recomendação. Tá? Não pode ter um HD sem estar conectado algumas vezes por ano. E não é só conectar, é conectar, abrir arquivo, deixar ele meio que se movimentar, e depois ele pode ser guardado. Enfim, você pode verificar os arquivos também. Né? E a gente vai ter que migrar, talvez a cada 3 a 5 anos, o próprio disco também. Leitor de LTO7, você vê que o preço é quase a metade do preço de um gravador daquele da Sony, né? 2.000 e pouco. Ainda é razoavelmente caro, não é super acessível, mas já é bem mais fácil de pensar para uma instituição não tão grande,
ou principalmente para o compartilhamento de pessoas. Isso é uma coisa que a gente vem falando, né? Quer dizer, é caro para uma pessoa comprar, mas para 20 não é, ou para 12. Quer dizer, quantas vezes você vai gravar fita? Você não vai gravar fita todo dia, né? Então, você pode ter um grupo de pessoas, entrar e fazer uma associação, comprar isso e todo mundo grava suas fitas com o mesmo leitor. A gente tem que pensar isso, porque ele fica parado, né, se você não está gravando toda hora. Nuvem. Não? Aí, nuvem. Claro que a indústria vende a nuvem como solução. E eu gosto de pensar um pouco do conceito da palavra, né, nuvem, porque nuvem é sempre uma coisa bonita, transparente, para mim é uma coisa meio eterna, é romântico, é natural, é de graça, etc. Né? Tem todos esses conceitos. O que você falou? Inacessível, né? Enfim. Mas nuvem é isso aqui, né? Quer dizer, nuvem é o que a gente viu. Aquele Google Center é uma nuvem. Tá? Ele está na Terra, ele precisa de energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem que ter backup da energia, tem várias categorias. Tem uma nuvem em Alphaville, que acho que é a mais sofisticada, eu nunca visitei, na América Latina. Ele tem, acho que, 3 fontes de energia. Se uma pifar, entra outra, está conectado em não sei quantas redes, extremamente caro de manter. E, na verdade, ele é uma nuvem de CO2. Né? Eu sempre, quando pensa em nuvem, pensa em CO2. Ele gasta uma energia desgraçada, porque os discos estão rodando continuamente, precisam de energia para rodar. Os discos precisam de energia para rodar. E isso gera calor, então precisa de ar-condicionado para resfriar os discos, porque também se o calor vai danificar os discos. Então tem que ser super frio. Se você entrar num, é tipo 10 graus, é frio pra caramba, tá certo? E isso é caro manter. E tem energia de rodar os discos. Então, uma energia elétrica contínua, é um absurdo, né? Tem algumas experiências, acho que a própria Facebook fez um data center, não sei o país direito, se é Finlândia ou lugar assim, e eles estão usando energia hidrelétrica, e acho que eles usam a neve da região para resfriar, e daí o calor dos HDs para esquentar o ambiente. É uma proposta bem interessante, tentar fazer algo mais ecológico. Está tendo um movimento bem interessante de data centers green, né, usando energia eólica. Né? Eu acho que é um momento importante da gente falar sobre isso, porque eu acho que a gente tem que começar a pensar em áreas climatizadas para acervo, usando energia solar, energia eólica. A gente tem que ter experiências assim, temos que começar a ter gente, envolver grupos, tentar criar exemplos, tentar pensar nisso, porque eu acho que é bem possível. E a gente vive numa era mundial bem complicada, com o imbecil lá dos Estados Unidos, tirando os Estados Unidos eu posso falar isso porque é verdade, não é notícia falsa. Tirar os Estados Unidos do clima, e eu acho que está tendo um movimento interessante do Acordo de Paris, está tendo um movimento muito interessante de gente do mundo inteiro, meio que, bom, então nós vamos fazer alguma coisa. Eu acho que é isso, a gente tem que fazer mesmo. Eu acho que a gente tem que correr atrás, porque é muito caro, a energia é muito para essas coisas, mesmo para uma área climatizada, e a gente precisa muito de área climatizada no Brasil. A gente tem fotografias perdendo analógica porque não está climatizado, tem um monte de coisa se perdendo porque não está climatizado, e é caro fazer isso. Então a gente tem que pensar em soluções, e eu achei interessante, tem muitos documentos já na internet falando. Esse aqui é um center da Google no Alabama. Eles estão projetando um centro só com energia eólica. Vamos ver. Né? Então acho que tem muitas experiências já no mundo. Eu acho que a gente vai ver mudanças radicais nos próximos 10, 20 anos, e quem não tiver adepto vai perder o bonde. Né? O custo, isso é interessante, os principais, né, grandes empresas, Amazon, Google e Microsoft, são os grandes data centers onde se guarda coisa hoje, e você vê o custo, né, dos três, como vem caindo super, né, cada vez mais,
para chegar num preço, estão mais ou menos iguais hoje, e o preço está caindo, continua caindo em termos de custo de armazenamento na nuvem. Uma das coisas que eu coloquei aqui, que tem que olhar, tem que ver com muito cuidado que tipo de contrato, a gente chama de SLA, que é um acordo de nível de serviço, porque eles são muito complexos. Sabe aquelas coisas que ninguém lê, né, que você assina lá, você você vai até o fim e clica OK, né, é isso, ninguém lê aquilo. São muito complexos e tem que ler, porque tem muitas coisas diferentes, por exemplo, dependendo do que você... E cada sistema de nuvem é diferente. Às vezes o upload é de graça, mas o download é pago. Então, se você precisar fazer o download, é muito caro. Tem sistemas que o download é mais caro porque o upload é quase de graça. Então, assim, tem muitas variantes nessa questão. Então, é muito importante ver, inclusive, questão de transferência de arquivos entre regiões e tal. Se você está transferindo de um data center nos Estados Unidos para o Brasil, enfim, como é custos, etc. Se é Estados Unidos para Estados Unidos é um custo, se atravessa para a Europa é outro, e assim por diante. Aqui eu acho que é legal pensar nesses casos, né? Porque eu acho que existe uma certa... A gente tem isso, acho que eu também sinto, a gente tem uma certa confiabilidade na internet, né? Você nunca pensa que você vai entrar sei lá, num navegador, num browser, e a internet não vai estar lá. Né? Ela sumiu, ela cai, sai. A gente não pensa, parece que é uma coisa totalmente presente, como o sol nasce todo dia. A gente nunca questiona, será que vai ter sol amanhã? Ele vai vir? Ou ele vai, né, ir para outro lugar? Né? É meio como se fosse uma coisa comum. A gente entra no e-mail, está sempre lá e assim por diante. Essas coisas não são tão estáveis quanto parecem, né? Elas são muito mais, cada vez mais, muito mais frágeis do que a gente entende como são. Esse Nirvanix, que era um sistema de nuvem, ele em 2013, que é recente, ele anunciou em 16 de setembro que até o final do mês ele ia fechar. E todo mundo tinha que baixar os arquivos ou perder, sei lá, enfim, né? Quer dizer, você não ia ter acesso. E isso tem levado muita gente a entender a nuvem como a nuvem que você paga, não nuvem privada, você pode ter sua própria nuvem, mas entender a nuvem como uma das guardas, né? Não a única guarda. Você não colocaria tudo lá, porque tem riscos, né? Quer dizer, enfim... Você está guardando, sei lá onde, né? Muitas vezes não está nem muito claro onde que está fisicamente sendo guardado. E, obviamente, que quando você guarda num lugar, eles replicam isso, eles podem replicar num outro data center, eles podem replicar isso em fita, num outro lugar, enfim. Mas tudo isso pode falhar, né? A gente não sabe, pode falhar. Então, são questões da gente pensar. Porque é difícil, você imagina... Se a Nirvanix te dá 15 dias para baixar não sei quantos teras, pode não dar tempo de baixar pela velocidade da internet. Você não consegue baixar, né? Demora. Então, pode não ser viável baixar tudo isso. Pode ser difícil fazer upload. A Amazon criou isso aqui, que é uma loucura, chama Snowball. É um negócio que você liga lá, pede, paga, vem pelo correio, você pluga no seu negócio, copia aqui 50 teras, e manda de volta para a Amazon, eles carregam para você no site diretamente. Porque, claro, não dá para fazer upload de 50 teras, entendeu? Demoraria, sei lá, um ano ou dois, enfim, talvez para carregar toda essa informação, né? E aqui a gente vê, isso foi feito pela Backblaze, eles, de fato, hoje é um dos mais baratos de armazenamento, é 5 centavos, desculpa, meio centavo por giga por mês, $5 por terabyte por mês para armazenar no Backblaze. Só que, olha aqui, é de graça o upload, o download não é de graça. Então, se precisar baixar de lá, você vai pagar. Tá certo? Mas, se há uma terceira cópia, que talvez você nunca use, que é só para segurança, talvez você nunca precise usar, né? A gente fala isso às vezes. Eu guardo no HD, guardo em outro e gravo numa fita. Eu nunca vou usar a fita, porque eu vou cuidar desses HDs. Então parece meio estranho. Por que eu vou gravar numa fita se nunca vou usar? Porque é uma terceira cópia, né?
e está off-site. Né? Então, o ideal seria que você não precisasse mesmo usar. Mas a gente tem, porque se alguma coisa acontecer, você tem. Né? Então, tem que ver isso. Então, você vê que todos são de graça para fazer upload, todos cobram para fazer download. Então, tem que olhar com muito cuidado essa coisa de... Né? E aqui a gente tem média de custo de mais ou menos $10 por mês para 1 tera. Isso é comum, né? Dropbox cobra, acho que isso, né? $10 por mês para 1 tera. E acho que Dropbox não cobra para fazer download e upload, não tem custo para isso. Tá? Amazon lançou recentemente esse conceito de fotos ilimitadas. Ilimitado. Guarda quanto você quiser. 5 mil, 1 milhão, 10 milhões, é ilimitado. Né? Parece incrível, né? Custa aqui, deixa eu ver, quanto está? Eu nem consigo ler daqui. R$11,99 por ano. Tá certo? Eles sabem, é óbvio, que primeiro ninguém vai ficar fazendo upload de foto 24 horas por dia para carregar não sei quantos milhões de fotos. Não dá. Eu fiz um teste um dia para tentar upload foto, uma coisa. Não dá. Entendeu? 1 tera demoraria meses para fazer upload, entendeu? De foto. Então é quase impossível de você carregar um monte de coisa, né? Assim. E depois tem a questão da própria velocidade. Se vocês já testaram sua velocidade de internet, eu tenho um contrato de 50 megas com a NET, o download é 28, é isso? Não, 18. O download é 18 megas e o upload é 6, num contrato de 50. Quer dizer, é muito lento o upload, principalmente, em relação ao download. Demora para carregar as coisas e pode demorar, aqui são alguns gráficos, pode demorar, você consegue ler aí, Paty? Quanto que tem aqui? 50 teras, tá? Isso é para fazer download, que é mais rápido. 130 dias, né? Demoraria sem interrupção. Tá? Então, você vê a dificuldade e claro que isso pode perder a conexão, tem que conectar de novo. É uma zona, né? Como que você vai pensar em baixar tudo isso, enfim. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente pensa em nuvem, né, como uma solução, apesar que tem crescido bastante o seu uso. DNA vai ser salvação, já viram falar DNA? Ok? DNA, eu acho que a gente tem já existem estudos concretos de armazenamento de DNA. Então aqui você, na verdade, esse cara aqui, que é o George Church, está escrito errado, desculpa, que é de Harvard, ele conseguiu guardar 700 teras em 1 grama de DNA. Tá? 1 grama de DNA cabe na ponta do dedo, assim. Né? É uma coisinha assim. E são 700 teras, né? Que é uma loucura realmente isso. Né? Então eles conseguiram, na verdade, pegar dados digitais, que a gente vê aqui, zeros e uns, tá certo? A gente codifica isso para as moléculas de DNA, sintetiza um DNA. Daí depois você sequencia isso, decodifica e volta para isso aqui. Tá? Então, voltando aqui, zeros e uns, codifica para guanina, citosina, timina, adenina. Vira DNA. Sintetiza isso para gerar DNA, encapsula, guarda, tá? Por muito, muito tempo, não precisa de climatização. Guardar numa água não é bom beber, tá, gente? Pô, acabei de beber o arquivo inteiro, né? Tem que ficar procurando, vai ser uma loucura, né? Ficar procurando depois. Vai lá no banheiro achar o arquivo, né? Bom, e daí você sequencia isso, gera a cadeia, decodifica e volta e é igual. Eles fizeram isso, já tem vários estudos de ir e vir, todos com sucesso. Tá? Tem uns problemas ainda. É caro, não é uma coisa que vai acontecer semana que vem, você vai comprar um leitor de DNA para botar no seu desktop. Mas eu acho que em 20 anos, 10, 20 anos, vai ser uma coisa já bem mais acessível e pode significar uma revolução. Acho que é a coisa mais promissora que a gente tem hoje, tá certo? Que pode ser muito importante, né? Acho que tem uma matéria dizendo que é interessante, diz que todos os dados digitais hoje caberiam numa caçamba de DNA.
né, que realmente 700 teras e 1 grama de DNA, né? E o fato de ser uma armazenagem extremamente barata. Se você olha para a história, e eu não lembro esses dados de cabeça, o ano que a gente fez o primeiro sequenciamento da genética humana, né, foi, não faz nem 15, 20 anos, eu acho, por aí, grosseiramente, era uma fortuna, se você olha os preços. Hoje, acho que custa, sei lá, $1.000 mais ou menos para fazer. É muito mais fácil, mais barato, assim por diante. Parece que o caro ainda eu acho que é a síntese que é o mais caro ainda, né, na faixa de $12.000. Tá? Pra você ter um exemplo, teve um evento em 2016, que era de cinema, esse filme do Méliès, que acho que vocês devem conhecer, que é Le Voyage dans la Lune, que é do Georges Méliès. Eles colocaram nesse tubo de ensaio, tem 1 milhão de cópias desse filme guardadas em DNA, tá certo? Então é um exemplo. Isso custou acho que 300 e poucos mil dólares para fazer essa experiência. Então assim, não é rápido, não é barato, não é uma tecnologia de armazenamento quente. Porque mesmo talvez que seja mais rápido, sintetizar e sequenciar DNA nunca vai ser instantâneo. Então pode ser algo como fita, sei lá, que você vai guardar tudo que você não precisa, está lá no DNA. Se algum dia alguém precisa acessar alguma coisa, vai lá e busca informações que são mais tipo arquivo escuro, né? Alguns exemplos para fechar: armazenamento analógico, back to film, algumas experiências e imprimir fotografia digital. Back to film é uma coisa muito real, né? Se usa a própria Kodak, está voltando a fazer filme, porque para isso especificamente, é guardar dados digitais em película, principalmente cinema. Tá? Então, gravar filme digital em película e principalmente, quando possível, fazer separação de cian, magenta e amarelo em filme preto e branco, porque o filme preto e branco é o que é mais durável, não o filme colorido. Então você pode guardar as matrizes separadas em cian, magenta e amarelo. É caro fazer isso, né? Não é uma coisa... É mais de 100 mil dólares cada um, né, Patrícia? Não é? Mas é tipo 100 mil dólares cada... Ou tudo, o conjunto é 100 mil dólares? Não sei. O conjunto, 100 mil dólares, né, por longa-metragem. É caro, né, de fazer isso. A Disney fez uma coisa interessante, a equipe deles com o RI Laser, que faz esse processo com laser RGB. Eles usaram uma técnica curiosa, que é para cada fotograma, essa mesma imagem, ao invés de gravar 3 filmes, 3 películas, uma vermelho, verde ou azul, eles gravam em sequência. Então, esse fotograma... Aqui a informação verde, a vermelha, aqui a verde, aqui a azul. Então eles vão fazendo assim para montar o filme dessa forma, né? Então está gravando isso em filme preto e branco, base poliéster, bem processado, guardado numa máquina climatizada, né, vai durar, sei lá, 200 anos tranquilamente, talvez mais, enfim. Né? Tem alguns experimentos meio malucos que estão... Eu esqueci de botar aqui alguns outros, acho que não apareceu. Vocês talvez tenham visto um negócio chamado 5D, que grava em cristal, que vai gravar 300 teras num cristal, tal. Aqui estão gravando códigos binários e vão gravar em microfilme, em preto e branco. Então pegam um arquivo e processa o arquivo e vira assim, ó, vira código QR e gravado em microfilme, que depois você recupera e guarda o arquivo. Então, quer dizer, o filme é analógico, isso é binário, o filme é poliéster, é preto e branco, vai durar pra caramba numa área climatizada. Então, não sei, essas experiências são meio esotéricas, né? Não são coisas que necessariamente estão deslanchando. Anunciaram recentemente que estão gravando em diamante, se alguém já leu isso, que você pode gravar em diamante, diamante é para sempre, não sei o que, tal, e isso vai não sei o que. Então, assim, tem muita coisa que sempre maluco tentando criar alguma coisa, pode ser que isso vire um produto ou não, né? E, por fim, a questão de pensar em fotografia mesmo, da gente imprimir. A gente tem pigmento...
Eu apertei na coisa errada de novo. Aqui a gente tem pigmento mineral, obrigado. Pigmento mineral, que é extremamente estável. A gente tem o Fuji Crystal Archive, que tem uma excelente durabilidade, é um papel que usa RA4, que é o processo fotográfico. Se vocês forem imprimir no Minilab, tem poucos lugares do Brasil que usam Fuji Crystal Archive. Procura um laboratório que usa esse papel, tá? Que é o melhor papel que tem fotográfico para durabilidade. E, obviamente, livros, impressão offset, digital, convencional, tudo isso viram objetos de novo, né? São formas da gente botar o material digital, sair do campo digital para virar um objeto, né? E aqui é um rápido exemplo mostrando discos ópticos, fita, HD e flash, que seria SSD. Você vê que em 2000, muito CD aqui, DVD, vai caindo rapidamente, né? A gente vai tendo um aumento de HD vai ficando cada vez mais barato, fita vai caindo, mas é mais ou menos metade do que era em 2000, e lentamente memória flash vai subindo, o SSD em termos de armazenamento. Então é um panorama do armazenamento. E aqui, só rapidamente, pensar nesses dois termos, né, que é o custo total de investimento, o retorno desse investimento, enfim, é tentar sempre pensar em todos os gastos. A gente fala aqui tempo, mão de obra, peças, custos de sua equipe de trabalho, contratos necessários, manutenção, custos de construção, utilitários, etc, etc, etc. Então, assim, tem que avaliar, é muito fácil pensar, às vezes, só no custo do equipamento ou do suprimento do equipamento, sem avaliar o que o custo todo significa, né, em termos de guarda digital. E esse é o grande problema, quem vai pagar isso, entendeu? Quem que vai pagar continuamente isso? Esse é uma coisa a pensar, porque esses custos não necessariamente diminuem, né? Tá? E uma das soluções que a gente pensa, também está no dilema digital do primeiro, é a economia de escala, né? Mais gente custa menos do que cada um por si. Então, aqui você tem um exemplo de quanto custa por ano por terabyte, e você vê que o Arquivo Nacional da Suécia, que tem 40 terabytes, custa $11.000. Aqui, que tem 1 petabyte, que são 1.000 terabytes, custa $1.500. Na Amazon é desconhecido, mas é gigante, custa 1.800. Então, de forma geral, quanto maior a capacidade de armazenamento, você pode precisar, por exemplo, de um técnico aqui e um técnico aqui, entendeu? Quer dizer, os custos vão se diluindo. Você não precisa de ter uma pessoa para cada 40 terabytes trabalhando, mas você acaba diminuindo o custo. Então, é interessante pensar isso, né? São discussões, né? Alguém pode falar também, mas se a gente tivesse um grande data center, ele pode ser atacado de alguma forma. Era mais interessante ter vários pequenos, é mais difícil. Pode ser também, vamos pensar essas coisas, como seria um custo, enfim. Talvez com a questão da energia, que isso é uma das coisas que é um custo alto, né, com automação, a gente consiga melhorar os custos a médio e longo prazo desses sistemas, né? Ok. Eu vou pular esse vídeo, que acho que a gente está sem tempo. E a última coisa é esse repositório digital confiável, que estava falando no começo. Já existe uma norma ISO, eu não consegui baixar a norma ISO, mas é essa norma aqui, 16363, e ela saiu desses dois documentos aqui. Isso aqui é um documento da NASA, e esse aqui é um documento do governo federal americano, do NARA, que são os arquivos nacionais dos Estados Unidos. Eles criaram um sistema de verificação e auditoria para definir se alguém está seguindo as normas para ser certificado. Não é uma coisa barata. Eu acho que às vezes custa mais de $100.000 para ser certificado, né, para você conseguir ser uma instituição certificada. E é um processo de 2 anos, mais ou menos, né? Então, você tem que seguir todas as regras que estão colocados nesses documentos. Mas é interessante saber isso, porque são metas curiosas a gente olhar, né? O que a gente precisa para chegar num ponto em que a gente está
pode dizer o que a gente guarda de forma segura e é certificado, né, que a gente tem um repositório digital confiável. E quando a gente falou daquela lei que precisaria guardar em repositório digital confiável, você vê que não é simples, tá certo? De repente nós vamos ter no Brasil um monte de repositório digital confiável. Não vai acontecer dessa forma, né? São coisas complexas, a gente não só precisa de profissionais para certificar, como profissionais para tocar essas instituições dentro desses padrões de certificação. A gente está longe, acho, para chegar nisso, né? A gente está longe, a gente precisa começar a estudar isso para pensar onde a gente quer chegar. E aí acho que essa última reflexão, né, que eu sempre penso, faço essa pergunta, se você perder qualquer coisa sua, pendrive, HD, computador, e você pirar porque você não tem como recuperar, seu sistema está falho. Tá certo? Então, a gente tem que ter tranquilidade, tudo que a gente tem de guarda vai falhar, tudo. É só uma questão de tempo. Então, a gente tem que ter tranquilidade que, falhou, eu pego minha cópia aqui, copio de novo, compro outro, e vai ser assim. A nível pessoal, a gente está falando, né? Então, a gente, se você falar, perdi meu HD, você está com o sistema errado de guarda, porque perder um HD não é questão de crise, né? É só questão de custo. Você vai ter que sair e comprar outro, tal, tempo, encheção de saco e tal, enfim. Enfim, um ditadinho do Borges: sobre pedra não se edifica nada, sobre areia tudo, é dever nosso de edificar como se a areia fosse pedra. Tá, é isso. Vamos lá. Obrigado.